Olá, estamos começando o Gente.com com dois convidados super criativos aqui no estúdio. O especialista em marketing e gestão de eventos e turismo, Jean Siegel, e o consultor Eloy Zanetti, que tem ampla experiência em comunicação corporativa, criatividade e vendas. Há 40 anos, Eloy trabalha na área de criatividade. Bom, e há 4 anos, os dois se uniram e fundaram uma escola de criatividade em Curitiba, com foco nas empresas e nos profissionais. No ano passado, eles organizaram o primeiro Festival Mundial de Criatividade e já estão se preparando para um evento ainda maior no próximo ano. Um prazer falar com vocês, já lembrando que essa nossa conversa tem que ser, no mínimo, muito criativa, tá? E a gente pode começar explicando o que é, afinal de contas, criatividade. Criatividade é uma forma de você transformar uma coisa em outra. Existem 3 processos no sistema criativo. O processo de inovação, que se fala muito hoje, as empresas pedem muita inovação, a criatividade em si e a mais importante de todas, a imaginação. Por isso que o Einstein dizia que em momentos de dificuldade a imaginação é mais importante que o conhecimento. O que a escola faz? A gente estimula as pessoas a andarem por esses 3 caminhos. Imaginação. Será que tem a ver com aqueles insights que a gente tem? Sabe quando a gente está dormindo e de repente, pum, tem uma super ideia? Eu já acordei para anotar. Esse é o melhor momento. Ou no trânsito, em momentos mais inusitados, né? Esse é o melhor momento. Eu, às vezes, edito textos com ponto, com vírgula, com ponto e vírgula, tudo, nesse momento. Aquele momento que você está quase acordando, né? Ainda está meio dormindo, meio acordando. Esse momento é riquíssimo para você aproveitar e ter ideias para o dia, para a semana, para o ano, para pensar na tua vida. Esse é um E momento curioso é que fantástico. às vezes a gente pensa assim, não, essa ideia minha é muito maluca, nada a ver. É como se a gente desligasse por um tempo daquilo que está fazendo. Melhor anotar, gente? Melhor. O que vocês dão de dicas, É assim? um dos grandes hábitos que a gente fala, que existem hábitos criativos que você pode adotar no teu dia a dia para você estimular a sua criatividade. Um deles é simplesmente anotar as suas ideias. Por mais estúpida que ela possa ser, ela vai se conectar provavelmente com alguma outra ideia, alguma outra que pode te ajudar a fazer aquela acontecer. E eu sempre digo, eu comento com o Eloy, um dos cursos que a gente dá, fala assim, se você quer ser criativo, observe uma criança fazendo as coisas. Criança pequena. Interessante. Por quê? Porque as crianças, elas não se autoeditam, né? Elas não têm autoedição, elas não julgam a outra, elas usam muito o que o Eloy falou da imaginação para criar soluções, ou para criar algo divertido para ela. E o adulto faz o quê? A gente acaba perdendo esse processo de imaginar coisas e a gente vai muito para pensar. Pensar lógico, né? E o imaginar, ele diverge, né? Ele abre para várias possibilidades. E é o que a criança faz. E aos poucos a gente vai perdendo isso por vários fatores, né? Os próprios pais, né, que acabam falando, filho, se desenhar um carneiro voando, o carneiro não voa. E o filho, para ele, aquele carneiro voa. E por que o pai chega na hora e fala, não, porque a gente já é muito lógico. E a gente vai aos poucos tolhindo essa criatividade, e a gente vai perdendo um pouco esse processo de imaginação à medida que a gente cresce. A escola também digamos, um grande bloqueador desse processo também, porque existe um exagero até um pouco no lado lógico, É tudo muito formal, né? Existem padrões, né? Padrões de A questão pensamento, do erro padrões na de escola, conduta. por exemplo, você é punido pelo erro. E se você não tiver medo de errar, você jamais vai ser criativo. O erro vira um estigma, né? Então vocês entraram num ponto importante, medo de errar, medo de tentar. Por exemplo, reuniões de empresa. Muitas pessoas têm medo. Eu vou ficar quietinho, porque senão se eu falar uma besteira, fico queimado aqui. Isso acontece? Acontece muito. As pessoas têm muito medo da simplicidade e medo, às vezes, de expor uma ideia, porque você julga se é que essa ideia é boa. Puxa, mas o outro lado, o outro cara que está ali do lado é formado não sei aonde, tem pós-doutorado. Grande coisa, entendeu? Não tem problema nenhum. Jogue a tua ideia, tira da cabeça. Porque mesmo se a tua ideia não for boa, ela vai servir de base, de tripé, para uma outra ideia de outra pessoa. Ela vai pegar aquela tua ideia bobinha e vai transformar numa outra coisa. Você perde a oportunidade da criatividade em grupo crescer quando você segura as ideias dentro de si. Mas então eu vou entrar numa questão polêmica, porque as empresas atualmente exigem do funcionário o quê? Você tem que ser focado. A nossa meta é essa, nós temos que conquistar tais e tais resultados e precisamos da colaboração de vocês. Parece que a coisa já é toda formatada, existe um objetivo formatado. Como ser criativo num ambiente desse? E o que a gente tem pesquisado de empresas de vários portes, inclusive no Brasil e no mundo, as empresas muito criativas, muito inovadoras, são aquelas que permitem esse processo de
Você pode viajar na maionese, literalmente, as equipes muito criativas de várias áreas que não, entenda-se, várias áreas não sejam só as áreas de publicidade, design, como muita gente acha que criativos são pessoas dessas áreas. Ou a gente associa Qualquer direto com a Google, né? Mas não é só isso, exato, tem não muita é gente isso. fazendo... Todas as pessoas são criativas, nascem criativas. Em qualquer área ela pode adotar a criatividade como meio de vida e meio de trabalho. E aí as empresas muito inovadoras permitem esse processo de divergência, de abrir, né, a cabeça das pessoas e gerar várias ideias ao mesmo tempo, sem muito julgamento. Mas vai ter, claro, que o momento do foco, que é o momento da convergência. Trazer para o centro, buscar, né? Essas ideias, qual que a gente vai selecionar, qual que vai ter o filtro, o que vai servir de bom, como a gente pode aplicar essa na outra. Aí você vai exigir das suas equipes a convergência e a ação, que é a realização. Vamos dar exemplos práticos do que vocês têm visto Isso nesses aí, contatos? eu acho que quando ele chega nesse momento, aí é o momento da inovação. Isso. Aí a empresa vai ver, a gente tem dinheiro para fazer isso, Sim. a gente tem parceiro estratégico para fazer isso, a gente tem máquina para fazer isso, aí sim é inovação. Quando uma empresa começa a querer fazer inovação, já começa, o briefing tem que ser aquele tipo, briefing de cartório, né? Queremos, não sei o quê, acabou com a criatividade. Muitas vezes o funcionário é criativo na rua, no seu hobby, na família, em casa, bateu o cartão ponto e deixa de ser criativo, porque o processo acaba. E muitos empresários chegam para a gente, quando vão passar um briefing de um evento, olha, eu queria que vocês deixassem meus funcionários mais criativos, mas não muito. Tem um limite. Tem um medo da criatividade. Aliás, eu estava vendo que o pensamento divergente ele está muito associado a esse processo de criatividade, né? Você começar a pensar um pouco diferente do que todo mundo está pensando. Pode até ser considerado meio louco, mas em algum lugar pode chegar, né? Extremamente necessário, e as empresas às vezes estigmatizam esse tipo de pessoa. E o cara que é criativo, ele não vê um ambiente criativo naquela empresa, ele vai para uma outra. Ele não vai ficar ali, ele não se cria ali, ele vai para outro lugar. Né? As pessoas é que são criativas, né, Eloy? Exatamente. As pessoas são criativas, as empresas são inovadoras, as pessoas são criativas. Eu estava, vou pedir um exemplo prático, estava dando uma aula numa faculdade e eu falei sobre criatividade e uma senhora, eu não sei porque você está falando nisso de criatividade, meu trabalho não tem nada a ver com isso. Eu disse, no que você faz? Sou diretora financeira de uma empresa. Eu disse, a invenção do dinheiro não foi um ato criativo. O cheque pré-datado do brasileiro não é um ato criativo. Cartão de crédito foi feito. Tu está falando de criatividade o tempo inteiro, você não está vendo. Né? Aí ela conseguiu ver, né? Todo o processo de trabalho humano pode como sim. curiosidade, eu ainda disse para ela essas duas palavras que tem mais sinônimos em qualquer dicionário do mundo. Né? Sim. Dinheiro, né? E prostituta, não sei se você sabia. Não sabia disso. Tem mais sinônimos? Tem mais sinônimos então em qualquer idioma do mundo. Então foram criativos em inventar os sinônimos para a prostituição. O dinheiro, né? Então você tá uma palavra que tem tanto sinônimo, você acha que não é uma coisa criativa, né? Com certeza. Bom, e eu já soube também que os atos mais simples do dia a dia podem ser carregados, podem estimular a criatividade, como o simples fato de lavar uma louça, por exemplo. Mas a gente vai fazer o intervalo e já voltamos falando sobre isso, como ser mais criativo. Até já.